Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje, sobre o tema Reforma Agrária e Direitos Humanos, eu tenho a satisfação de conversar com Gilmar Mauro, que é da Coordenação Nacional do MST. Gilmar, é uma alegria ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, Rodrigo. Estou a postos. Gilmar, vamos começar falando sobre o que faz o MST e qual a sua importância para garantir o direito à alimentação no Brasil. Rodrigo, eu tenho dito, e a quem nos ouve, que uma organização, ela só tem sentido de ser se ela responder às necessidades da categoria que a criou. Quem criou o MST foi a categoria sem terra. E, portanto, o MST, historicamente, teve que responder às necessidades dessa categoria e terá que responder às necessidades dessa categoria. Afirmamos com isso que, enquanto existir uma família sem terra nesse país, nós, como MST, temos a obrigação de continuar lutando. Historicamente, construímos o MST a partir de 1984 e desde então organizamos o MST em 24 estados brasileiros. E por que surgiu o MST? Brinco com isso porque a reforma agrária é uma bandeira burguesa da Revolução Francesa. Né? Havia uma necessidade da luta da burguesia nascente contra os senhores feudais, que precisava apoio político, que precisava produção de matérias-primas, de alimentos, etc., e fez aliança com o campesinato francês para fazer a reforma agrária, entre outras medidas da Revolução Francesa. E aconteceu a reforma agrária em várias partes do mundo. Entretanto, no Brasil, surgimos colônia de Portugal, com capitanias, sesmarias, que geraram o grande latifúndio no Brasil. E nunca foi feito reforma agrária no Brasil. É por isso que o MST foi criado, é por isso que o MST existe, e digo a todos e todas com a maior certeza, nós somos os principais interessados em acabar com o MST. Mas para acabar com o MST é simples, é só fazer a reforma agrária nesse país que acaba com o MST. Por isso, o MST é luta pela terra, é distribuição de terra, mas é luta por alimentos saudáveis, é luta por uma agricultura que, de fato, preserve a natureza, preserve o meio ambiente e, ao mesmo tempo, possa fazer com que se produzam alimentos de qualidade para resolver os problemas do povo brasileiro. Recentemente, Gilmar, nós percebemos uma crescente tentativa, uma onda, de criminalizar os movimentos sociais. Obviamente que a sociedade entende que essa tentativa ela tem uma base ideológica, ela tem uma orientação, ela tem um desejo. Da tua perspectiva como liderança do MST, quais seriam as razões dessa crescente onda de criminalização dos movimentos sociais? Rodrigo, nós vamos para a quinta CPI do MST. Já enfrentamos 4 CPIs que investigaram, buscaram, etc., e não encontraram absolutamente nada. Então, você falou, é uma questão ideológica. E, infelizmente, eles poderiam estar economizando dinheiro público e investindo em tantas outras coisas. Nós não tememos a CPI. Eu tenho dito, e falei agora na feira, inclusive, estou me
deixando para a CPI. Pode fazer a CPI que quiser, inclusive que eles se preparem, porque nós queremos pautar nessa CPI também o trabalho escravo, não só das vinícolas, mas o trabalho escravo por todo o Brasil, nas fazendas, pelo Brasil afora. Nós queremos pautar a morte de indígenas, a utilização do território indígena para a extração de madeira, de minérios. Nós queremos pautar o tema das queimadas, nós queremos pautar o tema dos agrotóxicos, nós queremos pautar vários temas e vamos trazer o debate. À medida que formos convocados, nós vamos ir para o debate sem nenhum problema. Entretanto, veja, é uma questão histórica no Brasil. Eu sempre digo para as pessoas, se você buscar os jornais de São Paulo de 1885, 1880, ou até depois, 1888, você vai verificar escravos fugitivos levam pânico a fazendeiros de São Paulo, a polícia já está ao seu encalço. Né? Então, é histórica essa criminalização de movimentos de luta pelo nosso país. Isso se deu nas lutas pela terra, de Contestado, Canudos. O exército brasileiro foi utilizado para reprimir isso. Nunca foi feita a reforma agrária. E por essa razão, existe um conjunto de problemas sociais, econômicos, as favelas desse país, e agora estamos enfrentando novamente esse capítulo. Eu não tenho nenhuma dúvida que não vai dar em nada. Ao contrário, eu acho que pode gerar até um debate político em toda a sociedade sobre os malefícios do latifúndio para o meio ambiente e para a sociedade brasileira nesse momento histórico. Tu bem falaste os malefícios do latifúndio para a sociedade e para o meio ambiente. Vamos explorar um pouco mais os principais malefícios do latifúndio, especialmente no que diz respeito à garantia do direito humano à alimentação para os cidadãos e as cidadãs no Brasil? Sim, e é importante, Rodrigo, o seguinte: desde 96, quer dizer, vou dar um corte histórico aqui, porque se nós verificarmos a história desse país, o Brasil nasceu colônia, exportando matérias-primas para as colônias, matando indígenas, trazendo escravos da África e depois colonos europeus para cumprir com esse papel de exportador de riquezas. Não dá para discutir, olha o detalhe, não dá para discutir a industrialização da Europa sem discutir a exploração dos recursos naturais da América Latina e a destruição de cultura, povos, etc., e tudo o que ocorreu. Mas mais que isso, o latifúndio no Brasil, e desde 96, como eu dizia, há uma lei feita pelo Candir, do governo Fernando Henrique Cardoso, que isenta de pagamento de taxa de impostos os exportadores. Portanto, o Estado brasileiro subsidia o latifúndio, agora chamado de agronegócio, exportador de commodities agrícolas. Para todos os nossos, quem está nos ouvindo, entender. Quem produz arroz, feijão, milho, mandioca, para o povo brasileiro tem que pagar imposto. E o cara que produz soja, milho, carne, eucalipto para vender não precisa pagar imposto. Com isso, o uso da terra e a pressão sobre o uso da terra foi intenso. Por exemplo, hoje, há 10 anos atrás, 12, se plantava soja em 23 milhões de hectares. Nós vamos chegar a mais de 40 milhões de hectares, talvez a 50 milhões de hectares de soja. Uma quantidade imensa, mais de 25 milhões de hectares de milho. Entretanto, as lavouras com feijão diminuíram
e as lavouras com arroz diminuíram, assim como de outros alimentos. Eu estou dizendo tudo isso porque, além do impacto ambiental das monoculturas, do uso intensivo de agroquímicos, para as pessoas se darem conta, o NPK, que são os adubos químicos nitrogenados utilizados, o nitrogênio, ao ser incorporado à terra, libera o óxido nitroso, que é 300 vezes mais causador do efeito estufa do que a fumaça dos carros. Por exemplo, essa monocultura utilizada em grande quantidade, com esse tipo de uso intensivo de agroquímicos e muito veneno, impacta decisivamente os lençóis freáticos, a comida, o meio ambiente e assim por diante, diminuindo, e aí é que está um outro capítulo, diminuindo as áreas plantadas de alimentos, elevando os preços. E tem um detalhe aqui, Rodrigo, muito interessante. Essas commodities vendidas no mercado internacional são comercializadas nas bolsas de mercadoria e futuro, e com isso especula-se também sobre os preços desse produto. Eu brinco com a turma, é uma espécie de extração da mais-valia futura que ainda não foi extraída, que já está sendo vendida. Exemplifico. Poços de petróleo recém-descobertos que ainda não foram explorados já são comercializados por bilhões e bilhões de dólares. Ou safras de soja que ainda não foram plantadas já são vendidas nesses mercados por bilhões e bilhões. Com isso, inflação dos produtos, nos alimentos do Brasil e falta de produtos, somado com a desregulamentação, falta de estoques reguladores, nós temos crise e poderemos ter crise alimentar, sim. Ou seja, falta comida para o povo, preços altos, contaminação do meio ambiente. Esse é o latifúndio agora chamado de agronegócio. Vilmar, e para a agricultura familiar, aquelas pessoas que, em conjunto com seus relacionamentos afetivos, né, a companhia da sua família, exploram a atividade de subsistência. Qual o grande impacto que esse agronegócio tem sobre essas pequenas propriedades, sobre essas famílias que produzem o nosso alimento? Uma pressão permanente. Seja porque o agronegócio é só ver a bancada ruralista no Congresso Nacional. Ou seja, os grandes fazendeiros são menos de 1% da população, mas a representação política no Congresso Nacional é uma imensidão, porque o agronegócio não é só os fazendeiros, é um conjunto, grandes empresas transnacionais, somado com grandes meios de comunicação, que hoje dominam, né, a produção de commodities, dominam as terras no nosso país. Nós continuamos sendo um dos países de maior concentração fundiária do mundo. E eles disputam tudo, e normalmente ganham, né? Porque é um tipo de produção altamente financiarizado, que depende de financiamentos de um volume muito grande. Eles disputam toda a tecnologia, eles disputam a ciência e tecnologia no Brasil, e isso, claro, que impacta sobre a pequena agricultura que vive sob pressão. E se você comparar que nos últimos 6 anos, praticamente, a pequena agricultura não teve créditos, não teve subsídios, não teve investimentos, vai verificar que a pequena agricultura sobrevive fruto de um esforço muito grande. Por isso, nós estamos trabalhando, e agora na Feira da Reforma Agrária, inclusive, discutimos isso com o próprio vice-presidente da República, que é o ministro também da Indústria, né? De nós desenvolver uma política industrial voltada para a pequena agricultura, para a produção de pequenos equipamentos, pequenas colheitadeiras, etc. Veja, eu trabalhei a minha vida na terra atrás de junta de bois.
Não é isso que nós falamos quando a gente defende a agroecologia, a produção orgânica. Nós defendemos tecnologias. Nós defendemos tecnologias que diminuam a penosidade do trabalho agrícola, que aumentem a produtividade, mas que gerem um impacto menor possível ao meio ambiente e que essa tecnologia esteja a serviço da pequena agricultura, dos assentamentos. Inclusive, defendemos, brinco com os professores e universitários, que é preciso aproximar o campo do campus numa perspectiva, e eu defendo, o conhecimento é patrimônio da humanidade, deveria estar a serviço da humanidade, muito especialmente as universidades públicas que são pagas com o dinheiro do povo brasileiro. Que essas universidades, os institutos de pesquisa se voltem para a produção de comida, para nós resolver o problema da fome. Mas não é só resolver o problema da fome, é resolver estruturalmente esse problema. E para resolver estruturalmente, nós precisamos de terra para a reforma agrária, terra para a moradia, enfim, um outro modelo agrícola para o nosso país. Vilmar, e para concluirmos esse nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse nos dizer algo sobre o papel que as organizações religiosas, que a religião institucionalizada pode e deve exercer para construir essa nova realidade fundiária no Brasil. Como é que as igrejas e as organizações religiosas e as religiões como um todo podem e devem se engajar nesse projeto de melhorar, não é, a alimentação do nosso povo? Eu acho que aí está o ensinamento de Jesus Cristo, né? Se nós seguirmos de fato o ensinamento de Jesus Cristo, não só dentro da religião, como militantes, como seres humanos, é possível construir uma nova sociabilidade completamente diferente dessa que a gente vive hoje, né? Se pegarmos o livro do Êxodo e estudarmos, já vamos ter bons indicadores. Eu acompanhei um grupo de jovens no município onde nasci, no Paraná, chamado Capanema, que se chamava Jubileu, o grupo de jovens, né? E lá que eu ouvi pela primeira vez falar em reforma agrária. Eu acho que é uma construção, sabe, Rodrigo? O nosso povo é um povo simples, humilde. Eu não nego, nós temos um monte de problemas com várias religiões que pregam, no meu modo de ver, uma ideologia completamente daquilo que foi ensinado, de fato, por Jesus Cristo, que nós devemos enfrentar, porque aí tem um embate ideológico também. Mas eu sempre digo, o MST surgiu 3 ingredientes fundamentais. Um é da igreja progressista, que nos ajudou. Várias igrejas progressistas, vários pastores, padres, religiosos, muitas religiões. 2, o movimento sindical combativo que existia. E 3, a realidade concreta do nosso povo, das ocupações que já existiam e da luta pela terra já existente no Brasil há muito tempo, desde a resistência indígena às outras lutas do nosso país. Eu acho que é uma tarefa muito interessante nós nos somarmos. A reforma agrária não interessa só ao MST. O MST tem que continuar fazendo luta, mas a reforma agrária interessa a todos e todas. Nós queremos construir justiça social no campo, nós queremos outra sociabilidade, nós queremos outro tipo de cidade, nós queremos outro tipo de produção, nós queremos a defesa dos humanos e do cuidado da casa comum, né? Superar essa lógica do lucro absurdo, da destruição. Eu termino dizendo, Rodrigo, esses dias falaram que tem ouro na Lua, e faz todo sentido em tese, porque a Lua é uma parte da Terra e está todo mundo, tem ouro na Lua. Ou seja, é uma busca desenfreada por extrair recursos naturais que são finitos. Nós estamos destruindo a nossa casa comum. E essa luta pela reforma agrária parte da luta por manter essa casa comum com todos e todas vivendo com dignidade e vivendo bem.
Exato. Todos e todas vivendo com dignidade e vivendo bem, vivendo em harmonia entre as pessoas e harmonia com a nossa casa comum, né? Não podemos nunca esquecer que, embora eu e você e as pessoas que nos escutam, nós iremos, em determinado momento, deixar de existir nesse planeta, mas outras pessoas nos sucederão, né? Outras gerações virão, e cabe a nós reconhecer o nosso papel em manter esta casa comum de maneira que não possamos extrair tudo e destruir tudo, esquecendo-se, né, das gerações que virão. Gilmar, eu te agradeço. Rodrigo, me permite um detalhe? Claro. Sabe, nós não precisamos ir lá na origem. Vamos pensar na nossa Deca-avó. Se ela não tivesse existido, nós não estaríamos aqui, né? E ela está aqui, ao mesmo tempo em nós, né? E as futuras gerações. Então, e quando morremos, o que a gente leva? Quando minha avó morreu e estava toda a família ao redor, eu pedi para todo mundo olhar para as mãos dela e disse: olhem para as mãos da nossa avó aqui, mãe da minha mãe, sogra de um monte de gente. Olha o que ela estava levando. Ela estava levando um rosário. É isso que ela estava enrolado na mão. Ou seja, nós passamos por aqui. Preservar esse lugar para nós, para os nossos filhos, para as futuras gerações, é nossa obrigação. De fato. Questão incontestável. É nossa obrigação. Gilmar, eu te agradeço, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, por compartilhar conosco, especialmente nesse momento em que nós percebemos que os movimentos sociais estão sob ataque, mais uma vez, como tu bem disseste, mais um ataque aos nossos movimentos sociais, e vamos resistir, né? Não vamos desistir. Gilmar, eu te agradeço em nome da Diocese. Com esse agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu quero te agradecer a todos e todas. Para nós, Rodrigo, solidariedade é um princípio. Aqui, inclusive, na feira que fizemos, nós já reservamos de antemão 25 toneladas, não da sobra. Nós já reservamos quando viemos. Porque solidariedade não é compartilhar o que sobra, é compartilhar aquilo que a gente tem com os demais. E nós tivemos, Rodrigo, é por isso que eu estou puxando esse tema, a solidariedade de vocês nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos e contamos com vocês. E queremos que esse exemplo de vocês siga com a gente e que a gente desenvolva uma sociedade muito mais solidária. Eu que agradeço. Obrigado. Eu sou o Rodrigo Spiuca e sobre o tema Reforma Agrária e Direitos Humanos eu tive a satisfação de conversar com Gilmar Mauro, que é da Coordenação Nacional do MST. A você que nos escuta, eu desejo segurança, saúde e tranquilidade. Nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.